Verdade é que não adianta nada ter barriga de tanquinho, mas língua de serpente. Brincadeiras à parte, o assunto é bastante sério. É como emagrecer a língua, como fazer uma dieta de palavras, porque verdadeiramente você já deve ter percebido que palavras machucam. Muitas vezes é melhor você receber até uma agressão física, você esquece mais rápido do que uma ofensa verbal. De maneira que muitas vezes diálogos ofensivos entre casais, diálogos ofensivos entre irmãos podem gerar separações, podem gerar distâncias quilométricas dentro da própria casa. De maneira que o assunto de hoje é bastante sério. Portanto, fique até o final e aprendemos juntos como emagrecer a língua. Começa agora mais um episódio da série Super-Humanos, a evolução da espécie. O objetivo do nosso canal é desenvolver a nossa humanidade baseado na pessoa de Jesus Cristo. Eu, quando adolescente, gostava muito de ler biografias, e já li muitas. E de todas as biografias que eu já vi, sempre havia uma espécie de equilíbrio no temperamento, na conduta, no caráter, na maneira de viver das pessoas que eu já li. Porém, Jesus Cristo é o único que podemos usar como modelo absoluto, porque ele, como nenhum outro que jamais existiu, jamais cometeu uma falha, não desenvolveu mancha no caráter. De maneira que aprender dele é aprender do melhor. Então, esse é o grande objetivo do canal. E no que diz respeito a esse tópico, há um texto no profeta Isaías que representa muito bem essa temática. A respeito de Jesus é dito: como cordeiro mudo foi levado aos seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Que maravilha! Jesus, esse trecho de Isaías capítulo 53, narra o episódio onde Jesus passou pela Via Crucis e foi maltratado toda uma noite, injustiçado, injuriado, passou por um julgamento corrupto, foi condenado injustamente. E em nenhum momento Jesus abriu a boca para se autodefender, para se autopromover, para acusar os seus adversários, mas literalmente, como uma ovelha muda, foi levado a seus tosqueadores. Quanta coisa a gente tem para aprender com isso. Há um outro episódio que eu gostaria de compartilhar convosco, que é no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e a primeira vez que eu li esse trecho eu fiquei simplesmente maravilhado, porque narra um momento onde Jesus estava a caminho do Calvário e seguia-o, de acordo com Lucas 23, verso 27, seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, olha só, Jesus abriu a boca aqui para dizer algo. Vamos ver o que Jesus disse. Ele estava indo em direção ao Calvário. Porém, disse Jesus, voltando-se para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Antes, chorem por vocês mesmas e por vossos filhos. Que tremendo! Eu vejo aqui que Jesus não tinha o que nós chamamos de autopiedade. Jesus não tinha autocondescendência de sentir-se coitadinho, de sentir-se vítima. Muito pelo contrário. Quando aquelas mulheres batiam no peito, indignadas com o que estava acontecendo, a multidão tinha visto Jesus fazendo milagres, fazendo sinais. O povo estava confuso com aquela controvérsia entre líderes judeus e a pessoa de Jesus. Haviam o acusado injustamente, as pessoas estavam atônitas. E aquelas mulheres, porque no decorrer do ministério de Cristo, muitas mulheres o seguiram, se converteram e o seguiram. Porém, Jesus, voltando-se para elas, após ter passado uma noite toda sofrendo, apanhando, sendo açoitado, injustiçado, injuriado, ele disse: minhas filhas, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas. Chorem pelos vossos pecados. Chorem pelos pecados dos vossos filhos. Chorem porque muito em breve, no ano 70, Jerusalém será destruída. Chorem por estas coisas. Nessa breve reflexão, eu tenho presenciado isso de modo muito assim, com o coração apertado e contrito, porque não raramente eu vejo que as palavras podem trazer muita distância. E muitas vezes, mesmo no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja, quantas pessoas se ofendem, quantas comissões exaltadas, quanta fofoca, quantas pessoas se afastam e se sentem como que negligenciadas ou afastadas do rebanho por palavras ditas de uma maneira agressiva,
Então eu entendo que nós precisamos aprender a emagrecer a língua, a fazer uma dieta de palavras. O apóstolo Tiago diz que aquele que domina a própria língua, ele é um perfeito ser humano. De maneira que, inevitavelmente, para nós desenvolvermos a nossa humanidade, nós precisamos encarar de frente o desafio de dominar as nossas palavras, dominar a maneira como falamos, porque não é só a frase em si, mas é o tom de voz. Quantas vezes a palavra está correta, o contexto da palavra está correta, mas o tom de voz estraga tudo. E eu não tenho mais a ilusão de mudar o mundo. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas continuarão agindo de maneira primitiva, bestial, ofendendo e magoando. Mas a minha decisão e o meu apelo para você é que você domine pelo menos a sua palavra, a sua língua. Porque mesmo que o mundo te ofenda, como aconteceu com Jesus Cristo, Jesus, o nosso modelo de humanidade, ele como ovelha muda foi levada pelos seus inimigos, pelos seus tosqueadores para a cruz e não abriu a boca. E quando Jesus abriu a boca, foi para dizer para as mulheres, não chorem por mim, chorem pelos vossos pecados. Quando Jesus abriu a boca, foi para dizer assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas lições nós podemos aprender com essa temática? Pense nisso. Desde já eu peço que você curta se você gostou da mensagem, se inscreva no canal para nós alcançarmos mais e compartilhe. E não se esqueça, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe.